Olá, você que está acessando ao Direito Distorcido de hoje. O meu nome é Michel Cesarini, é um prazer tê-lo comigo neste momento. Agradeço por se inscrever no canal, por ativar as notificações e por dar o seu like aí e vir a compartilhar com outras pessoas, porque essas ações ajudam que o canal cresça e os conteúdos cheguem a mais pessoas. Gente, hoje eu vou falar sobre alguns temas que têm vindo à minha mente por conta das situações atuais pelas quais tem passado o Brasil. Então, pouca gente conhece um assunto ligado ao tema do paradoxo da tolerância. O que viria a ser esse paradoxo da tolerância? Ora, numa sociedade, as pessoas elas estão relacionadas pela comunicação. Mesmo que alguém não queira se comunicar, ela já está se comunicando. O desejo de não comunicação já mostra uma comunicação. Então você tem um princípio aí ligado à questão de, ora, as pessoas estão inseridas em sociedade através da língua, de falas, do discurso. Quando você chega ao mundo, você encontra uma tradição pronta, você vai aprender uma língua, você vai ter acesso a linguagens, a símbolos, a alegorias e tudo mais. Você ganha ou adquire um pacote cultural. Digo adquirir porque às vezes você pode ser uma pessoa que vive num país e aí você vai para outro, então também pode acontecer de você estar passando por um processo de aquisição ou de ressignificação de símbolos, de ideias, conceitos. Então tudo isso é muito dinâmico, por quê? Porque você se insere naquele ethos, o sendo daquela sociedade, que ela tem uma espécie de cola social que é relacionada à maneira como ela pensa, como a afetividade é vista, é sentida, a maneira como os símbolos são percebidos, sentidos, tratados, etc. Enfim, pois bem, o que acontece? Nós temos a questão da tolerância ligada a ações, pensamentos e ideias. Quando você está nessa condição social de inserção ali naquele meio, emitindo ideias e recebendo ideias, etc., pode acontecer de, se você for intolerante, você quebrar, romper essa possibilidade de receber ideias ou de emanar ideias. Então há uma espécie de equilíbrio que depende de mantermos uma espécie de cola social de pessoa a pessoa e dentro da sociedade através de tudo que acontece entre os indivíduos. Qual que é a ideia do paradoxo da tolerância? Eu devo ser tolerante, mas se eu sou tolerante com os intolerantes, será que essa intolerância crescendo, ela não pode acabar com os vínculos sociais, com a cola social, com a comunicação, com a interação comunicativa? Enfim, então, por esse paradoxo você pode entender o seguinte: é preciso que haja uma espécie de equilíbrio da tolerância na sociedade. Por quê? Se por um lado eu preciso tolerar, por outro, o crescimento da intolerância pode acabar com a tolerância. Então, tolerância demais permite crescimento de intolerância. Veja bem, não se diz aqui, nesse paradoxo, que é justificável a violência
contra os intolerantes, porque você também estará sendo intolerante. Por outro lado, também não está se falando que você vai caçar a palavra do intolerante, que você vai ter uma ação violenta com o intolerante, porque você também está caindo na intolerância. Então, por isso que é um paradoxo. Esse paradoxo ele é enunciado pelo Karl Popper nessa obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, nesse primeiro volume. Se vocês quiserem recuperar essa argumentação, é fácil de ser achada ali. E realmente é uma saia justa, porque você começa a ter que pensar o que eu vou fazer. Eu tenho que ser tolerante em termos de políticas. Mas se eu sou tolerante demais, eu posso permitir que posições intolerantes destruam a cola social, o vínculo que forma a sociedade. Se eu for intolerante também, atuando através da força sobre o intolerante, o que acontece? Guerra por guerra, todo mundo vai se matar e não sobra nada, não é? Imagina todo mundo com um gatilho para acionar bomba atômica, todo mundo com arma aí pela rua. Do jeito que as pessoas andam estressadas, só um simples contrariamento aí de expectativa por parte de outra pessoa. A pessoa já ia acionar um armamento nuclear ou bang, dar um tiro, né? E aí, gente? Você começa a pegar e agir de forma violenta, o que vai acontecer? O que é interessante do paradoxo da tolerância é que ele chama a atenção para a necessidade de você trabalhar de forma discursiva as ideias, os conceitos, para você tentar uma apaziguação através de pessoas sendo postas juntas, ou não importa em outros lugares, mas falando de suas ideias, falando de projetos. Porque qual que é a ideia que está por trás disso? Ora, nós somos pessoas que convivemos de maneira compartilhada, já nascemos num mundo que recebemos através de uma maneira significada pela construção social de pessoas que vieram antes, e certamente vamos legar construções, ideias e conceitos para os que virão depois. Então, se você está deixando uma sociedade mais violenta para os que virão, será que é justo? Eu penso que a ideia de projeto de vida melhor deveria pensar na ideia de deixar coisas boas cada vez mais. Não digo que nós devemos procurar utopias cor-de-rosa, mesmo porque eu acredito na ideia de utopia como uma espécie de projeto que te põe no caminho para pensar, mas que não é totalmente plasmável na realidade. Tanto que você tem a distopia, que ela é uma espécie de utopia fracassada, onde tudo de ruim começa a acontecer. Então, é um momento de negativismo das condições da existência humana, onde a comunicação muitas vezes é falha, onde o ethos ele tem condições negativas para a própria vida humana, emocional, psíquica, até mesmo corporal, através de situações que impõem uma condição nefasta à saúde, ao corpo, enfim. E o Brasil, ele é uma sociedade desde o início violenta, com uma gênese violenta, porque ele começa como uma terra marcada por extrativismo, patriarcalismo e escravagismo. Enfim, se vocês pegam, por exemplo, o Darcy Ribeiro no Povo Brasileiro, ele explica muito bem essas questões.
Todavia, eu não gosto muito de algumas metodologias dele, mas eu gosto, por exemplo, da ideia dele de Ilhas Brasil, que quando o Brasil vai sendo formado, você tem uma espécie de ordem da metrópole portuguesa, um programa que é imposto. Ele não é discutido nem desenvolvido com as populações que estão aqui. Aliás, são populações absolutamente instáveis, porque elas estão se formando ainda por vários tipos de conjunturas muito instáveis, não é? Porque num certo momento você tem ali a busca de minério num certo lugar, vai fazer com que as pessoas se orientem para uma localidade que até então era só mata. Você tem poucas mulheres, as poucas mulheres são dominadas por homens. Não existe, é muito raro ali a questão da união amorosa. Então, por exemplo, é fato que as mulheres são abusadas ali. Então, já começa aqui a própria miscigenação, muitas vezes pregada como uma coisa idílica e poética. Na verdade, não tem nada disso. Nasce tudo de atos violentos, que é de ódio, de ira, imposição e controle através do sexo imposto, que aliás deveria ser algo que deveria gerar prazer, ser fruto de afetividade, emoção ou amor, no caso mais elevado. Todavia, é um gesto absolutamente violento. Então, ele até, de certa forma simbólica, mostra essa gênese violenta do Brasil. E, consequentemente, você tem o quê? Uma população instável que ela tem jeitos próprios de ser em suas localidades, mas que tem um eixo de ordens e um programa de maneiras de ser imposto pela metrópole. E aí, como é que você faz? Você não tem um estado perfeitamente pronto, mas ele é um obstáculo a você que está vivendo ali nas Ilhas Brasil, em populações locais afastadas, não é? Que muitas vezes tem uma lei absolutamente própria, mas em certo momento se depara com algum braço da metrópole. O que começa a acontecer? Cria-se uma cultura do esgueio. Você vai continuar levando sua vida, mas você vai buscar modos e subterfúgios aí para continuar fazendo outras coisas. Então você desenvolve o que aí? O jeitinho brasileiro, a docilidade, que você é dócil com quem é o poder ou representa o poder, e você tenta fazer alguma coisa ali para, na ordem do privado, não deixar com que esse poder ou esse Estado adentre ali nos teus interesses, que foi o que aconteceu com o Brasil, acontece com o Brasil. Então, essa violência toda, ela não é sublimada, ela fica escondida na população. Tanto que, ano passado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele divulgou um estudo sobre o autoritarismo brasileiro e o índice de apoio a posições autoritárias por parte do brasileiro. Eles usam uma escala chamada escala Adorno, e essa escala vai de 1 a 10 em numeração, se não me engano, mas vocês podem conferir, o documento está à disposição ali no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, aí o valor que foi dado à sociedade brasileira foi 8 na escala. É um valor alto, gente. Se é de 1 a 10 esse índice, é uma sociedade bem violenta. Só que essa violência fica dissimulada, porque o jeitinho, né, essa coisa de o brasileiro é afável, é doce, até a segunda página. Porque na hora que a coisa começa a ficar mais aberta, na hora que as máscaras caem, aparece ali uma violência pura, ancestral, incontida, que é fruto dessas relações mal trabalhadas aí que foram sendo passadas de imposição, de força, de uma sociedade que
não teve quase nenhuma participação na maneira como as estruturas de poder e de organização foram sendo feitas, que as coisas sempre vieram de cima para baixo. Então você tem elites locais e oligarquias locais que vão assumindo poder e vão mantendo a representação desse poder e põe sobre o povo uma espécie de, vamos dizer assim, programa que em tese seria para todos, mas não é para todos, é a representação dos próprios interesses deles. Aí fica essa questão. A não discussão compartilhada de projetos de sociedade que queremos ser gerou uma espécie de violência contida que é a mais perigosa, porque você tem que dar uma vazão a essa violência através da discussão. Não é uma discussão violenta. Sentar todo mundo junto ali e falar, olha, acontece isso, isso e isso. Nós temos essas questões aqui que são reivindicações que têm que ser cumpridas. Esperamos que vocês comecem a pensar nisso. Nós queremos ter acesso a tais coisas. Por quê? Porque já deu essa coisa de, eu vou ser um docinho para aquela pessoa na qual tem um interesse, que ela pode me dar tal coisa, porque neste momento eu estou na baixa, porque eu não sei o que lá, que é um maldito jeitinho brasileiro, não dá certo mais esse modelo. Essa afabilidade falsa, né? Que foi isso daí, que todo mundo brigando por causa de política. Não vai ter nem graça nesse Natal fazer piada de uva passa na ceia ou na ceia de Ano Novo também, que todo mundo fazia, porque aparentemente as pessoas estão tão brigadas que não vai ter nem como se unirem ali no final do ano. E se for o caso de se unirem, vai ter muita cara de pau, muito olho de peroba aí para poderem fazer isso, não é? Enfim, é uma questão complicada, né? É melhor você pegar e falar o que está acontecendo, ter uma discussão compartilhada, ética, não violenta, porque por mais que a gente fale isso, as pessoas escutam a palavra discussão, já acreditam na ideia de violência da fala, um discurso cheio de violência ali, eu vou bater, vou me estapear, se não fizer isso eu quase chego a isso. Não é, gente, estamos no mesmo barco. Se todo mundo começa a tirar a tábua que fica ali no fundo do barco e um rasga a vela, o pano da vela, o outro começa a derrubar um mastro, todo mundo afunda. Não dá. Então, vamos pensar nessa questão do paradoxo da tolerância, ok? Não que você vá ser intolerante com os intolerantes a ponto de ir lá dar uns cascudos, né? Mas eu acho que é questão de falar com esse intolerante, assumir posturas embasadas numa lei eticamente discutida para deter os excessos desse intolerante, se esses excessos estiverem perturbando a sociedade, prejudicando pessoas. Então há que se pensar nisso. Porque pedra por pedra vai se formar um montículo ali de pedras, ou um montão de pedras, e as pessoas por baixo delas sepultadas, não é? Enfim, grande abraço a todos. Voltem a ser amigos de seus amigos de longa data, porque é conveniente fazer uma pergunta. Será que os políticos defendem com tanta paixão os seus interesses da mesma maneira que você os defende com tanta paixão a ponto de perderem amigos e brigarem entre as famílias? Até, gente!